porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós, né? Então, a gente tem falado muito sobre life, né? Life local, nós temos que colocar life local, life nacional, Online. tudo online, né? Então, a igreja, tipo assim, está usando ferramentas que hoje talvez a gente usava antes, mas não com toda a frequência sendo usado hoje, né? Então nós estamos se utilizando dessa fé. É um novo paradigma. Hoje as pessoas. Ah, a pessoa está lá no norte, está lá no Santarém, está lá no Amazonas. Você entra em contato com ele, você entra no Zoom ou pelo WhatsApp mesmo, você consegue, né, contactar. Tinha um rapaz que estava em Santarém, ele é de Santarém, né? E ele estava com. Ele disse que não entrava, ele tinha vergonha de entrar. E olha que é um de setor, eu acho ele lá. Ah, já. Mas ele tinha. Pra você ver que uma coisa, parece que pra nós é uma coisa tão simples, mas ele tinha vergonha de entrar no. Então, assim. Então a gente vê que as coisas vão acontecendo. O pastor Simão sempre disse: mas por que fazer se a pessoa é crente? Sim, mas a pessoa conhece outra pessoa, mesmo que não é crente, e ele convida, ou então ele fala para aquela pessoa, ou então ele mesmo. Depois eu acho que vou embarcar nessa ideia, acho que vou fazer uma live também com alguém, que eu não sei que pode ser o parente dele, o vizinho dele, não sei. Então, a questão dessas lives online é para alcançar uma rede que está se espalhando, está alcançando, quem sabe os não alcançados, ou quem sabe aquele que está meio frio na fé, está afastado. Então, eu creio assim que Deus está usando esse tempo, porque a igreja, eu sei que pelo período de mais de 700 anos, a igreja ficou a igreja de templo, a igreja voltou para dentro do templo. Mas durante 300 anos a igreja caminhou como Deus queria, que era uma igreja ativa, uma igreja lá onde o povo estava, uma igreja nas casas, né? Então, 300 anos a igreja estava mil maravilha. Mas depois a igreja voltou, até porque foram os próprios governadores, governantes que proibiram a igreja voltou para o templo, né? Mas essa não foi a vontade de Deus, é sempre que a igreja estivesse na rua, fora mesmo. Até porque a igreja somos nós. Então hoje você pode reunir no shopping, nas empresas, nas escolas, em de lugar. Por quê? Porque a igreja somos nós. Então a igreja não está limitada mais ao templo, né? E aqui no Brasil nós temos ainda essa facilidade, não sei até quando, né? De termos liberdade, de termos grandes catedrais, com multidão de pessoas. Mas tem países onde, por exemplo, na China, a igreja é muito perseguida. E ainda assim a igreja que mais cresce. Porque eles se reúnem nas cavernas, nos escondidos, no subsolo. E a igreja não para de crescer, porque parece que a igreja é interessante. Alguém disse que a igreja é igual massa de trigo. Quanto mais bate, mais ela cresce. Então a igreja, se você olhar pela ótica de Deus, ou até olhar pela igreja primitiva, quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja crescia. Mais eles tinham coragem. Olha, você vê o exemplo de Pedro. Açoitaram Pedro, proibiram de Pedro pregar. Quando Pedro saiu da prisão, ele estava na praça pregando de novo. Aí, mas não proibiam, ele disse: olha, mais compete a nós obedecer a Deus que aos homens. Ele não estava mais preocupado. Quando Pedro entendeu o princípio da ressurreição, ele não estava preocupado com ele. Então, Paulo disse assim: olha, eu nada tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da graça de Deus. Então, Paulo, ele não estava mais preocupado com a vida dele. Ou seja, ele chegou num nível que talvez eu preciso chegar, nós precisamos chegar, de não estar mais focado aqui. Né? Paulo disse: olha, para mim eu viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, se eu morrer, para mim hoje é melhor ainda. Então é mais ou menos isso. Então é essa visão de hoje da igreja, de não se limitar ao tempo, né? Parece que cada dia ela está, a visão parece que está ampliando mais, né? A visão de célula não é uma visão engessada, né? Uma visão não é engessada, ela é uma visão aberta, ela cresce. Tanto é que aquele assunto do TLC, quando o pastor foi, eu disse: mas meu Deus, mas isso não é mais o TLC, o pastor está pregando porque está ultrapassado aquilo ali. Tanto é que nós mudamos, o pastor vai ter, ele mesmo ministrar, o pastor Rony, porque já é outra realidade. Quando ele chegou em São Paulo já mudou muita coisa, e quando ele chegou aqui já mudou alguma coisa também, né? E eu creio que sempre está mudando para melhor, né? Então, hoje a igreja tem
está muito mais madura. Eu creio que a igreja está amadurecendo, né? Porque antes, quando eu vi uma mudança, eu me lembro quando a igreja foi transicionada de uma igreja de programa para a igreja de célula lá em Manaus, eu disse, mas acho que isso é uma nova doutrina, estou querendo dividir a igreja. E houve um ribuliço, mas tanto é que a igreja rachou dessa forma, porque nós não queríamos célula, não queríamos encontro, não queríamos nada. Mas parece que hoje a igreja está, a igreja do Brasil, creio que ela está amadurecendo, né? E como a evangelista falou no começo, que esse tempo talvez veio para as pessoas, acho que acordar, é tipo Deus sacudindo, né? A minha igreja, a igreja, porque a igreja, apesar de ser uma igreja de uma potência no Brasil, segundo tem 40 milhões de evangélicos no Brasil, mas aparentemente a gente não vê tantas mudanças, porque era para ter um pacto. Meu Deus, a gente tem história de homens, biografia de homens que um homem orava numa cidade, mudava até a atmosfera espiritual da cidade mudava. Um homem mudava uma nação, né? E hoje eu acho que nós precisamos realmente voltar às nossas raízes, né? A essência. Quando a gente fala de essência, é isso, é voltar às raízes, voltar aquele tempo realmente, né? O senhor falou acerca da igreja com maturidade. Eu percebo que isso é uma realidade, porque é a primeira vez que a nossa nação, os evangélicos juntaram diante de um governo. Então, isso é resposta de oração, isso é resposta de clamor de muitos anos, que a gente, desde que a gente é cristão, os outros cristãos antigos vêm orando para que a nossa nação seja restaurada e a nossa nação seja alcançada. E é o primeiro ano que a igreja se uniu nesse propósito. Então, a gente vê que está realmente chegando à maturidade. A igreja talvez nunca orou tanto, né? Não tem orado, eu creio. Eu até mesmo, eu orava pelo Brasil, orava pelo presidente, mas eu nunca orei tanto, né? Como pelo Brasil, como presidente, porque eu oro todo dia pelo Brasil. Isso tipo assim, vem um peso para me orar, porque a gente sabe que é uma guerra, né? É uma guerra. E foi quebrado também eu vejo assim, foi quebrado uma diferença que tinha entre as igrejas. Que o povo ele falava que eles falavam que a igreja era o único povo que era desunido. Só que o que aconteceu? Deus fez tudo isso acontecer para a igreja, todas as igrejas se unirem. O que foi acontecer um dia desse atrás, lá com o presidente? Tava Sila Malafaia, Soares, pastor Eibe Uber, o pastor da Renascer, pastor de tanta... Até o René, René estava também. Os maiores líderes do país estavam. As evangélicos estavam. Você vê alguns, né? O que acontece? A igreja hoje ela está se unindo, todas as igrejas estão acabando, né? Aquilo que era uma porque antigamente era só a minha igreja que era certa, só a minha que era certa, não é a minha que era certa. Derrubou as placas, né, irmão? Acabou. Deus acabou. Deus acabou com isso. Os grandes templos, as pessoas achavam que não, Deus está aqui porque o nosso templo é maior, nós temos mais membros, sendo que o membro é do corpo de Cristo, não é da placa em si. Então o Senhor agora... Deus disse, e na palavra de Deus ele disse que ia chegar esses tempos, né? Que as igrejas graças a Deus, graças a Deus. Às vezes chegou, pastor, perdão. Não, assim, eu vejo assim, né? Eu vi muitas pessoas dizendo assim, já era, 2020 já era o pior ano. Eu repreendo isso, não foi o pior ano. Também não acho que foi pior, não. Eu coloco assim que o 2020 ele é um aprendizado para nós. Como? Para a gente estar mais dentro de casa, estar com a família, valorizar aquilo que Deus valoriza, que é a família. Né? E orar, buscar mais a Deus, clamar mais a Deus, né? E quem não queria, olha, hoje em dia a gente olha no nosso guarda-roupa, a gente tem um monte de roupa, mas a gente não pode sair. O que vale? Tem dinheiro na conta e não pode gastar. Pode nem tomar um sorvete. Não pode. Por quê? Porque a gente está numa quarentena, né? E eu vejo assim, que esse ano, gente, de verdade, ele vai ficar para a história. É valorizar o que Deus valoriza, né? De coisas boas. De coisas boas, porque nós vamos sair mais fortes. Amém. Amém. 2021 vai vir, nós vamos sair mais fortes, nós vamos estar mais preparados. Eu tenho certeza disso. Eu também, eu creio assim. Né? Então a gente vê essas coisas assim acontecendo com o meio dessas igrejas, foi quebrado essa falta de unidade. Nós tivemos uma palavra do pastor muito legal, muito boa, né? Aquela palavra, o poder da ressurreição. Né? E a gente fala do poder,
Paulo disse assim, eu quero conhecer mais, Paulo disse, o poder da ressurreição, né? Mas o que é esse poder da ressurreição? O que você acha? O que é? O que significa isso, o poder da ressurreição? Alguém quiser comentar, pode ficar bem à vontade. Ele falou, eu estava pensando acerca desse poder da ressurreição, e eu pensando acerca da morte de Cristo, né? E quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, o nível de poder que ele já ressuscitou com ele. Eu não sei se foi aquele pregador mesmo que falou, se eu vi uma outra pessoa falando. Entrar e sair de uma parede sem limite, assim, se a gente for analisar que Cristo, que a gente tem o mesmo poder no nosso novo nascimento em Cristo. Eu não sei se vocês estão compreendendo, que o Senhor Jesus ele morreu, ele venceu a morte, né? Nós não vencemos ainda, mas ele já venceu a morte, e ele ressuscitou, e foi tão forte, tão poderoso a ressurreição dele, que ele já ressuscitou no sobrenatural. Ele aparecia, desaparecia, trasladava, ia, entrava, saía, não tinha parede, não tinha limite, e é um poder que eu creio que a gente, né, quer isso pra gente. Eu vejo nas escrituras, né, o Filipe, né? Filipe, ele tinha esse dom também, né? O Verdade. que foi que aconteceu? Ele pegou uma carruagem, começou a falar para um eunuco. O que te impede? O que me impede? Então, vou ter uma água aqui, vamos já se batizar. Batizou, o Filipe sumiu. Verdade. Já foi aparecer no outro canto. Isso é poder. Nós queremos essa revelação para nós. E isso é para nós também. É porque hoje em dia nós estamos muito materialistas, infelizmente. Verdade. Nós estamos materialistas. A gente acredita muito no que a gente vê. A gente olha muito para Físico, baixo. pro físico, né? A gente tem que, nós temos que sair. É por isso que muitas vezes quando eu estou orando, adorando ou ministrando uma adoração, eu peço o povo fechar os olhos. Por quê? Porque nós com os nossos olhos fechados, nós saímos desse mundo aqui, a gente para de olhar um para o outro, a gente entra no outro mundo espiritual. E Jesus venceu, o poder da ressurreição, Jesus venceu a morte, venceu para nós, esse poder é dado para a gente também, na verdade. Jesus venceu a morte, ele venceu, como é que eu posso fazer? Ele venceu a atmosfera, ele venceu tudo, ele conseguiu... Pé na terra, subir, cabeça no céu, né? Na verdade, ele subiu, e isso um dia vai vir para a nossa vida. Nós vamos um dia ver isso. Quem sabe, ninguém sabe o dia, porque ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai vir buscar a igreja dele. E nós vamos vencer a lei da gravidade, na verdade, que é só para baixo. Só puxa a gente para baixo, só puxa o ser humano para baixo. Mas um dia nós vamos subir. Pastor falou uma coisa forte, foi assim, a gente vê os testemunhos que antes, aqueles cristãos mesmo, a gente observa as revelações, eles oravam e a coisa acontecia na hora. Eles oravam e eles entraram numa dimensão espiritual tão profunda, tão forte, tão grande, moviam uma cidade, mudavam uma nação, mudavam um contexto de realidade. E hoje, assim, hoje a multidão de crente, igual o irmão Ney falou, a gente está muito materialista. A gente quer ver para depois crer que Deus faz. Mas a ordem de Deus é a inversa. Nós precisamos crer no algo que já existe no mundo espiritual e trazer a existência mesmo de algo que já está no reino espiritual, para que a gente possa mostrar para as outras pessoas que nós servimos um Deus além de qualquer coisa, né? Que tudo que tem aqui na terra não se compara ao Deus que nós servimos. Né? É isso mesmo. Então a gente vê o poder da ressurreição, isso que vocês falaram, o poder de vencer a morte. Então esse é o poder. Hoje nós somos seres imortais. A morte não tem mais. O que Paulo disse? Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte que tem o aguilhão? Aguilhão, não sei se você sabe, aguilhão é que fosse um ferrão. Não sei se você sabe de uma abelha. Quando a abelha pica,
o ferrão dela fica na pele da pessoa. Aquela abelha, ou ela morre, mas ela não fica mais grave, vai morrer, cara, porque o ferrão fica. Algum tipo de abelha, se são todas. Né? Então é como se ele disse, olha, o aguilhão da morte é que Deus arrancou o ferrão, ou seja, ele venceu a morte. Então você não pode temer mais a morte porque ele arrancou. Aquela abelha, é tipo o homem disse que a abelha picou ele e o ferrão ficou. Só que a abelha ela voa. Aí o homem fica correndo, só o outro disse, não precisa mais correr, porque ela não vai te picar mais, porque o ferrão dela já ficou na minha pele. Ou seja, aonde está o aguilhão da morte? Jesus arrancou. Ou seja, não é para nós termos. Ou seja, nós nos tornamos seres imortais. Então esse é o poder, né? Por isso que Paulo disse, eu não temo, ele não temia mais a morte. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte. Hoje o pessoal disse que, eu ouvi um pregador fazer uma comparação até meio grosseira, disse assim, hoje é como se você colocasse a cela num cavalo, montasse nele, colocasse as esporas e dizia assim, me leva às mansões celestiais. Então a morte hoje para nós é um meio de transporte que vai chegar mais rápido. Amém. Na presença de Amém. Deus, né? Então, esse é o poder da ressurreição, ou seja, o poder de perdoar pecado. Fomos perdoados. E não foi só o passado, é para sempre. A Bíblia diz que é passado, presente e futuro, porque Deus não está limitado a nosso tempo, Ele está no futuro. Então nós fomos perdoados. Alguém disse que quando você pede perdão, não é para Deus lhe perdoar, você pede perdão porque Deus já te perdoou. Nós já fomos perdoados. A obra já foi completa. Quando você pede perdão, Ele já te perdoou. Por isso que uma vez um homem disse assim, que com alguém disse assim, mas escuta, você tem certeza, olha, pastor, ore por mim, porque eu cometi esse pecado, mas eu sinto que eu não fui perdoado por Deus. O homem mesmo dizendo, aí ele teve um sonho. Aí nesse sonho ele tipo comentava de que ele não se sentia perdoado. Aí ele disse que mandou no sonho, eu não sei se foi bem assim, eu estou apenas conjecturando. Mandou que o anjo abrisse o livro para ver se o pecado estava registrado. Aí o anjo disse, olha, pode abrir que com certeza está aí. Aí o anjo abriu e disse, aí ele disse assim, não, aqui não consta nada. Amém. Aí, mas Senhor, mas você não lembra que eu pequei? Não, eu não lembro. Porque eu lancei no mar do esquecimento. Amém, glória a Deus. Então Deus disse, você não deve nada, eu não lembro. Mas só que a pessoa lembrava. E nós lembramos. Deus lembra, Deus não dá amnésia. Mas para ele é como se você nunca fosse perdoado. Eu acredito que Deus, ele não lembra com a questão de juízo, de julgador. É nós que o pecado é tão terrível em nós que às vezes, eu falo de mim. Muitas vezes eu me pego pedindo perdão por um pecado que eu já pedi perdão por aquele pecado, e quando você pensa que não, você está mecanicamente pedindo de novo. É a sensação de não perdoado. E a gente sabe que o nosso Deus não é igual a gente, que a gente perdoa a pessoa e daí a pouco você tá com aquele pecado, né, da velha criatura, querendo nascer. Então, eu vejo que o poder maior da ressurreição na nossa vida é nós termos esse entendimento de saber que nós somos perdoados, porque essa falta de reconhecimento nos puxa para trás todos os dias. Né? Todos os dias atrasa a gente, todos os dias a gente... Então, quando essa revelação chega até a gente, eu sou filho. Tá certo que Max Augusto, por exemplo, é um bebezinho, né? Mas ele é filho de Érica, né? Então, assim, tem coisa que, por exemplo, a herança de Érica, ele não pode se apropriar agora porque ele não é criança. Então, se nós ficarmos achando que nós estamos com esse pecado, nós vamos morrer criança. Nós vamos morrer sem apropriar daquilo que Deus preparou para nós, porque Deus não pode dar herança para criança. Então eu vejo que nós hoje, na condição de, se Deus está confiando na gente, uma célula, por exemplo, Deus está confiando, se a gente continuar sendo criança, nós não vamos pegar a herança daquilo que Deus quer dar para filhos adultos que dá conta de administrar a herança, né? Então, a revelação, eu penso que nós temos que orar para que essa revelação chegue a nós. E o poder da ressurreição também é esse poder, que nós nos tornamos filhos de Deus. Eu sempre digo que esse é o maior título que alguém pode
levantar, né? Porque não existe título, mas olha, poxa, eu sou filho de Deus. Levantar e dar esfregar na cara de Satanás. Sou filho, não sou Porque bastardo. O filho, como você disse, o filho, ele pode errar contra o pai, pode pecar contra o pai, mas ele continua sendo filho. Ele nunca vai deixar de ser filho. Mas eu tinha na minha cabeça antigamente, irmãos, porque a gente era de uma igreja muito rígida. Então, assim, se a gente pecasse, a gente não era filho. Então, por muitos anos, nós ficamos, assim, com aquela religiosidade. Mesmo a gente sabendo que você é filho, você não deixa de ser filho, o pecado da velha criatura fica querendo toda vez te fazer filho pródigo, né? Sendo que a gente é aquele filho que a gente não pode se aceitar. Então, de alguns anos para cá, que eu fui aprendendo com o Senhor. Que a gente não é bastardo, a gente é filho. É verdade. Então é isso aí. E outra coisa que nós nos tornamos, além de filho, né? Que nós também somos herdeiros de Deus, né? E co-herdeiros com Cristo. Amém. É interessante que a coerência é que você tem o mesmo direito que Jesus tem. Você está no mesmo... Por isso nós somos herdeiros com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro, ou seja, nós temos o mesmo direito de Jesus, porque nós tornamos filhos também. E essa dificuldade que nós temos, Aí você vê agir igual Cristo. Aí o que é para a gente entender, o que é uma incoerência? Imagina que eu tenho 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Passa pra cá. E ela Amém. Ela tem também. Então, os 2 milhões de reais não é só meu. Os 2 milhões de reais é meu e os 2 milhões é dela também. Então, entendeu? É coerência? Os mesmos direitos que eu tenho... E os meus também, pastor. Então, a mesma coisa, o mesmo direito que Jesus tem, eu tenho, estou no mesmo nível. Porque nós somos filhos por adoção. Eu creio que você já ouviu mensagem sobre o que é adoção, né? De certa forma, o filho que foi adotado, ele nunca mais poderia mandar ser embora de casa. Ele seria filho para sempre. Então, ele tinha mais privilégio que o filho biológico, naquele tempo lá. Porque o filho biológico, ele aprontasse com o pai, na lei romana, tinha um artigo lá que o pai poderia até mandar matar o filho, se ele não obedecesse o pai. Mas o herdeiro, o filho porque era por adoção, ele não podia fazer isso, nem podia mandar ele embora mais. Ou seja, ele tinha mais direito que o próprio filho biológico. Então, olha só, nós fomos filho por adoção. Ou seja, nós estamos... Aí eu digo assim, olha, às vezes a gente fica assim... Nós somos filhos do coração, né? Às vezes é falta de revelação mesmo. Nós estamos numa posição tão alta que não tem para nós subir, não tem para nós crescermos mais. Olhando pelo lado espiritual. Sim. O que Jesus disse? O que a Bíblia diz? Que nós somos crucificados com Cristo, sepultados, e nós ressuscitamos com Cristo, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Ou seja, nós estamos no topo. Não tem para nós ir, irmão. Nós chegamos lá no topo. Ah, mas eu quero crescer mais, eu quero... Amém, nós queremos ter revelação, temos conhecido a palavra. Mas nós já chegamos no ápice. Nós estamos assentados com Cristo. Aí o que significa isso? Que os problemas que vêm, claro que nós somos humanos, todo mundo é abalado. Mas nós estamos por sobre. Olha, o gigante. Ah, mas olha o gigante, olha aquele gigante, meu Deus do céu. E quem criou o gigante? Foi Deus. E nós somos filhos, nós estamos acima do gigante, estamos por sobre, estamos assentados com Cristo. Ou seja, o que Deus quis mostrar? Que se você está aqui, você tem uma visão panorâmica. Ou seja, se eu estou aqui num local, eu só consigo ver aqui. Se eu subir 1000 metros, eu consigo ver quase que BH todo, talvez até veja, né? Conforme você chegar a 12 mil metros, né, com o avião que a gente voa, você tem uma visão, ou seja, quanto mais você sobe, maior a sua visão. E isso se aplica ao mundo espiritual. Quanto mais você cresce, né? Não é crescer crescer. Aliás, o crescimento espiritual é o contrário do que as pessoas pensam, né? Você vê que, não sei se você já observou uma árvore, quanto mais fruto ela tem, mais próximo do chão ela fica. Os galhos vão fazendo assim. Eu já vi mangueira, às vezes até toca no chão. Quanto mais ela está carregada, mais ela desce. Assim é o cristão.
quanto mais ele tem Deus, mais ele desce. Mais ele se humilha. Mas Verdade. você pode ver que uma pessoa que é cheia, o homem de Deus, é a pessoa mais humilde. É muito humilde. Porque quanto mais você cresce diante de Deus, mais você... Aliás, para crescer tem que descer, pessoal. Tem que diminuir, né? Então é interessante. Deixa eu avançar aqui, nossa hora está bem adiantada aqui. Mas vamos só ver uma pergunta aqui. Na sua opinião, o que mudou na sua vida depois que você foi salvo? Meu Deus, não mudou assim. Você tá doido? Mudou 100%, né? Eu digo que o cão tá andando na pé, porque o cavalo dele foi convertido. É verdade. Ai, Deus. Cada detalhe que Aí ele tem que disse, olhar, né? quais os benefícios que você recebeu com a morte e ressurreição de Jesus? Praticamente já comentamos sobre isso. Verdade. São os benefícios assim que nós, disse a pastora, temos que ter revelação para nós sabermos. Porque muitas pessoas realmente não sabem quem é isso. O cristão ele não sabe quem Não ele é. sabe. Né? Quem é Ele não sabe quem ele é. E aí ele vive uma vida, como diz, medíocre. Porque ele não Verdade. sabe quem ele é. Né? Já pensou, nós somos o quê? Príncipes e princesas de Deus. Mas às vezes a gente vive como escravo, como príncipe. Aí nós somos sacerdotes. O que um sacerdote faz? Na antiga aliança, o sacerdote ele levava o povo a Deus e trazia Deus ao povo. O sacerdote era intermediário. Hoje não tem mais. Nós somos sacerdotes. Nós temos acesso livre. O véu do tempo foi rasgado. Ou seja, não tem mais separação. Não precisa mais bater na porta. Também não preciso mais, pessoal, não precisa marcar uma hora com Deus, não. Eu tenho acesso no cara do dia, da noite, da madrugada. Ele está sempre pronto, né? Eu vi uma história de uma criança, que o pai dele era rei naquele país. E ele estava em reunião fechada. De repente a criança chegou, entrou. Aí o pessoal, o segurança, tudo quiseram disse, não pode deixar meu filho. Ou Glória a seja, Deus. o filho não precisa bater na porta, tem que ter acesso. Verdade. Então hoje nós somos filhos, ou seja, às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou entrar no Santo dos Santos. A gente às vezes Sim, é. Mas nós estamos no Santo dos Santos. Verdade. Né? As crápicas a gente tem o lado humano, a carne, como disse o pastor, esqueci o nome dele agora. Aquele que escreveu o livro Budista do Santo, o nome dele? Benihim. Benihim. Ele disse que a oração é assim, você está orando, você está aqui no pátio, você está aqui fora. Aí quando você está entrando no Santo dos Santos, você sente fome, você levanta, o telefone toca, você levanta, aí no outro dia você ora menos, no outro dia você ora menos, aí você vai se afastando do ato. Daqui a pouco você está tão longe que você vai passar mais uma semana ou mês para você chegar lá próximo onde você estava de novo. Quando você está cara, entrando no Santo dos Santos, aí você para de orar, aí você passa mais uma semana. Aí você nunca entra no santo. Explicando a relação funciona. Por isso que diz, né, que o reino do céu é tomado por esforço, né? Nós temos que nos esforçar todo dia. Porque não é fácil. Tem uma passagem, não é fácil, pastor. Não é mesmo, eu que eu digo. Assim, aquela mensagem da João, né, 17, a oração sacerdotal. Sim. E eu me sinto tão amada. 2000 anos atrás ele já me amava. Jesus é intercedendo. Intercedendo por nós, né? Ele ainda diz assim, uma passagem lá que ele ainda diz assim, você vai ouvir o versículo. Eu não peço que o Senhor tire do mundo, né? Mas que o Senhor os proteja do mundo. Né? Gente, isso é muito forte. Jesus já nos amava Já orava por nós. lá atrás. Agora imagine hoje quanto ele clama por nós. Né? Salmo 139, né? Ele já conhecia a gente ainda informe dentro do ventre da mãe. A perfeição. E assim, não conhecia antes, né? Como se fosse hoje para ele. Não é? Eu penso assim também, que mesmo que ele tenha ido, né? Mas ele deixou alguém tão especial para nós. Sim, sim. Meu Deus do céu, quando eu estou orando, eu digo, Espírito Santo,